Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja sempre bem-vindo mais uma vez ao canal Dentes do Católico. Meus queridos e amados irmãos, o evangelho de hoje, 3 de junho, é tirado de São João, capítulo 17, versos do 1 ao 11, versículo 11a. É a famosa oração sacerdotal, a oração de Jesus. Capítulo 17 de São João é a oração de Jesus, que é subdividida em 3 partes, onde Jesus ora por ele, ora também pelos apóstolos e ora por nós, cada um de nós, né, que iremos ouvir a pregação do Evangelho por meio dos apóstolos e iremos crer em Jesus. A primeira parte de hoje, o Evangelho de hoje, está composto das 2 primeiras partes, a oração de Jesus por ele mesmo e a oração de Jesus pelos apóstolos. Então, veja que coisa linda essa oração. Essa oração nos inspira. Veja, Jesus ergueu os olhos aos céus e disse. A oração vai ser sempre erguer os olhos aos céus. Só que esse erguer os olhos aos céus não é esse olho biológico, olharmos para a nuvem. Se estivermos dentro de casa, não conseguiremos erguer os olhos para o céu, a não ser que somente levantemos a cabeça. Mas esse erguer os olhos para o céu é a elevação da nossa alma a Deus. É elevar a nossa alma a Deus, certo? Então, Jesus ergueu os olhos aos céus e disse, Pai, chegou a hora. Né? Ele está dizendo para o Pai, chegou a hora. Que hora? A hora do Filho ser glorificado. Veja, Pai, chegou a hora. Glorifica o teu Filho para que o teu Filho te glorifique a ti. E porque lhe destes poder sobre todo homem, ele dê a vida eterna a todos aqueles que lhe confiastes. Então, o Pai deu ao Filho todo o poder sobre os homens. Inclusive, Jesus vai dizer isso lá no finalzinho do Evangelho de São Mateus. Todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Por isso eu vos ordeno, ide por todo o mundo e fazei com que todas as nações se tornem meus discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, todo o poder foi dado a Jesus. E com esse poder, dado a Jesus sobre os homens, ele dá a vida eterna a todos aqueles que lhe confiaste, que o Pai confiou a Jesus. E o que é a vida eterna, meus irmãos? O que é a vida eterna que Jesus dá aos homens que lhe foi confiado pelo Pai? Ora, a vida eterna é esta, diz o próprio Jesus, que eles te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e aquele que tu enviastes, Jesus Cristo. Ter a vida eterna é reconhecer Deus Pai como sendo o único Deus verdadeiro e reconhecer Jesus como sendo o enviado do Pai. Isto é lindo, meus irmãos. Isto é maravilhoso. E Jesus continua. Eu te glorifiquei na terra e levei a termo a obra que me destes para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto de ti com a glória que eu tinha junto de ti antes que o mundo existisse. São João vai dizer isso no prólogo do seu evangelho. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Aí, lá no final, lá no versículo 14, ele vai dizer, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória, glória que ele tinha junto do Pai. Então, a glória de Jesus se manifesta na sua encarnação, né? Então, com a glória que eu tinha junto de ti, antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens que tu me destes do meio do mundo. Eram teus, e tu os confiastes a mim, e eles guardaram a tua palavra. Então, os homens que Deus tirou do meio dos homens, pertencendo a ele, ele os entrega nas mãos de Jesus. Como São Pedro vai dizer na sua carta, fomos eleitos segundo a presciência de Deus Pai, para o louvor de sua glória. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Antes mesmo que o mundo fosse criado, meus irmãos, Deus Pai sabia quem iria crer nele e quem não iria crer. Eleitos segundo a presciência de Deus, ou seja, segundo o conhecimento antecipado de Deus de todas as coisas. E aí, eles eram de Deus, e tu os confiastes a mim, e eles guardaram a tua palavra. Veja que a palavra não é só de Jesus, é do Pai. Jesus vai dizer, o meu alimento é fazer a vontade do meu Pai.
Agora eles sabem que tudo quanto me destes vem de ti, pois deles as palavras que tu me destes, e eles as acolheram e reconheceram verdadeiramente que eu saí de ti, e acreditaram que tu me enviastes. Aí agora ele conclui: eu te rogo por eles, não te rogo pelo mundo, mas por aqueles que me destes, porque são teus. Então, Jesus não roga por todo o mundo, no sentido de salvar todo mundo. Né? Ele roga por aqueles que o Pai lhe confiou, porque foram os eleitos de Deus, segundo a presciência dele. Foram aqueles que iriam crer e Deus previamente viu a fé que nascia no coração deles. Porque a fé, meus irmãos, é um dom de Deus, é uma virtude teologal. Porém, ela só pode ser livre se o assentimento da nossa razão disser eu creio. Senão, não pode ser possível a fé. E aí Jesus continua: tudo o que é meu é teu, e tudo o que é teu é meu. E eu sou glorificado neles. Já não estou no mundo, mas eles permanecem no mundo, enquanto eu vou para junto de ti. Quando Jesus diz, meus irmãos, que ele, Jesus, é glorificado nos apóstolos, é glorificado nos eleitos de Deus, nós temos, por exemplo, hoje, São Carlos Luanga, né? E seus companheiros mártires. Foram, deixa eu ver aqui, 21 companheiros mártires de Carlos Luanga, que foram martirizados pelo rei, porque não se submeteram à tirania e à impureza do rei. Então, quando Jesus diz, eu sou glorificado neles, nos eleitos, Jesus está dizendo exatamente isso, que eu, que você, que nós glorificamos a Deus com a nossa vida. Glorificamos a Deus com as nossas escolhas, com a nossa ação, com as nossas palavras. Portanto, que nós possamos pedir a Deus, Pai, a graça de sermos, de fato, os eleitos de Deus. E por isso, nós precisamos pedir, como aquele centurião: Senhor, aumenta a minha fé. Eu tenho fé, mas aumenta a minha fé. Ou seja, vem com a tua graça. Vem com a tua graça, chamadas graças atuais, e aumenta em mim a virtude teologal da fé, para que eu possa viver na graça santificante, dia após dia. Amém. Deus abençoe você e até amanhã, se Deus quiser.